Nesta sexta-feira, recebemos na TV Erechim o diretor da Fundação Hospitalar Santa Terezinha para falar sobre as demandas que surgem diariamente na saúde, bem como a preocupação do Comitê da AMAL com a chegada da nova variante Delta no estado e bem próximo de Erechim. Acompanhe. E para falar um pouquinho sobre a Fundação Hospitalar Santa Terezinha, está aqui conosco hoje o diretor Jackson Arpini e a gente vai falar um pouquinho dos recursos, das internações, dos espaços vagos dentro da Fundação Hospitalar, para que você tenha toda a informação necessária. Bem-vindo, Jackson. Boa noite aos telespectadores da TV Erechim. Saudação especial à minha amiga Sandra, e já de antemão agradeço o convite para poder repassar para toda a comunidade, para todas as pessoas que nos acompanham, informações com relação ao nosso santo hospital público de referência para Erechim e para toda a região. Jackson, você assumiu há poucos dias essa função dentro do hospital e a gente sabe que o hospital ele é cheio de probleminhas que precisam diariamente ser resolvidos, principalmente os problemas financeiros. Como é que está a situação do hospital? Na realidade, Sandra, essas 2 primeiras semanas foram semanas de aprendizado. A convite do prefeito, eu assumi esse enorme desafio, estamos à frente juntamente com os demais diretores e nessas 2 semanas buscamos uma série de levantamentos técnicos, orçamentários, a questão referente às obras, porque é uma instituição de um tamanho gigantesco, são 186 leitos, tem uma notoriedade para Erechim, para a região, para a macro-região e também para o estado do Rio Grande do Sul. Um dos assuntos que historicamente sempre preocupou a direção e também o governo municipal é a questão orçamentária. É um hospital que trabalha com recursos SUS, todos são sabedores, é uma reivindicação antiga de que esses recursos não são suficientes, essas tabelas estão defasadas e existia uma cobrança muito grande por parte do governo do estado que faz uma incentivação a esses hospitais que trabalham pelo SUS no sentido de tentar minimizar esse déficit. Nós levamos essa reivindicação, outros governos também levaram essa reivindicação ao estado e na semana passada então foi anunciado por parte do governador a mudança na metodologia de repasse dos recursos através do programa Assistir. Então esse programa, segundo manifestação do governador, ele busca uma justiça social, uma transparência e uma equidade. E os repasses serão feitos através de metas e indicadores e também através de serviços disponibilizados pela instituição de saúde. Então terá um rol de serviços considerados serviços prioritários. Esses serviços serão avaliados através de critérios e de metas e em cima disso será feita a valoração que dará então o repasse mensal. A nossa expectativa era uma expectativa de receber um recurso maior do que foi anunciado. Nós tínhamos uma expectativa de receber algo em torno de 500 a 600 mil reais ao mês como incremento maior do que nós vínhamos recebendo. E para nossa surpresa, nesta avaliação, recebemos 700 mil reais ao ano. Porém, olhando o estado como um todo, e essa metodologia teve uma interferência, uma interlocução com 200 hospitais, nós verificamos que na avaliação final nós somos muito bem classificados. Correto. Quantos atendimentos mês o hospital realiza? Nós estamos levantando todos esses dados e temos já alguns números surpreendentes. Nós não finalizamos todo o detalhamento, mas, por exemplo, nós, com relação a exames laboratoriais, nós realizamos média de janeiro a junho, então num corte de 6 meses, mais de 50 mil exames mês. Nós estamos analisando agora os atendimentos do pronto-socorro e estamos detalhando a origem, o motivo, a faixa etária e os horários, para fazer um levantamento, uma radiografia do atendimento de pronto-socorro. Então nós estamos verificando que nós estamos atendendo em média janeiro a junho, em torno de 160 a 180 pessoas dia. Então vejam que é um hospital de uma expressividade, de uma representatividade muito grande. O que nós estamos verificando? Que também nós estamos num período de excepcionalidade. Por quê? Porque nós tivemos que alterar as estruturas internas, tendo visto o surgimento da pandemia do novo coronavírus. Então, alguns leitos que eram das alas clínicas foram para alas de assistência à Covid. Nós tivemos que ampliar as estruturas de leitos de terapia intensiva, justamente pelos cenários agravados e pela necessidade. Certo. Isso fez com que houve, então, uma mudança nos fluxos dos hospitais. Levou, em virtude deste processo pandêmico, a um represamento de alguns procedimentos. Nos momentos mais agravados, se nós passamos por 4 momentos agravados,
nós tivemos que cancelar os procedimentos considerados eletivos, aqueles que não precisam ser realizados naquele momento, que não entram na urgência e na emergência. E isso fez com que, pela longevidade da pandemia, nós estamos aí com 18, 19 meses de processo pandêmico, isso fez com que ocorresse um represamento, uma formação considerável de pessoas aguardando este atendimento. E nós temos esse desafio pela frente, nós temos que começar aos poucos, reduzir a estrutura Covid com prudência, com responsabilidade, deixando sempre uma retaguarda técnica, porém nós temos que pensar agora em mutirões, em força-tarefa, no sentido de vencer essas dificuldades ou esses entraves que surgiram da epidemia. Então, nós temos vários serviços represados e aqui pedimos a compreensão da população que dentro do possível, fundamentado em indicadores, nós vamos começar então a retomada, já iniciamos a retomada, mas agora a cada semana numa velocidade maior, o hospital começa a entrar, digamos, no seu fluxo normal, desde que não ocorra nenhuma um entrave ou uma mudança no cenário com relação à epidemia. O Estado tem enviado em quantidade suficiente medicamentos, principalmente medicamentos para a sedação? Era uma situação que preocupou por muito tempo o Hospital Santa Terezinha, por diversas vezes o diretor Rafael Ayub trouxe essa demanda ao conhecimento da população. Neste momento, dado as circunstâncias, dado a redução do número de pacientes, nós estamos realmente atravessando um cenário promissor. Dado a essas circunstâncias, redução da demanda e estabilidade do processo, nós não estamos enfrentando mais problemas com relação ao fornecimento dos insumos necessários para o atendimento, assistência da Covid. Isso foi regularizado, estamos num cenário muito mais positivo, quase que num cenário de normalidade. Mas temos que ter presente sempre que quando falamos no coronavírus, quando falamos no temido coronavírus, os números podem se alterar com muita facilidade. Então, estamos adotando as medidas que são necessárias nesse momento, estamos alterando a estrutura física e de recursos humanos para atender as demandas do hospital, mas sempre de forma gradativa e com muita cautela. Há poucos dias houve uma reclamação da demora no atendimento no pronto-socorro. Com certeza chegou até você essa informação. De que forma ela está sendo resolvida? Nós estamos avaliando, Sandra, eu acredito que essas reivindicações elas procedem, só que nós temos um fato peculiar aqui na nossa cidade. O serviço de pronto atendimento ou de pronto-socorro é um serviço, via de regra, para atender urgência e emergência. Nós estamos quantificando aquilo que eu mencionei, nós estamos quantificando as pessoas que estão acessando o serviço, qual a faixa etária, qual o motivo e qual a origem, de que bairro essas pessoas estão buscando o atendimento de pronto atendimento. E nós estamos verificando que boa parte, nós não concluímos essa radiografia, mas que boa parte desta demanda são procedimentos seletivos que deveriam ser resolvidos nas unidades básicas de saúde. Certo. Mas nós também temos que fazer uma reflexão maior e entender que nós não temos unidades básicas de saúde abertas no período noturno, que nós não temos no município, apesar de ter uma excelente estrutura de saúde, nós não temos essas unidades abertas nos finais de semana e essa demanda acaba convergindo para o pronto atendimento, o que gera uma sobrecarga. Então, a grande maioria das reclamações, muitas procedentes, a grande maioria se dá daquelas pessoas que buscam um atendimento eletivo. Por quê? Porque a priorização do atendimento é para urgência e emergência. E se nós buscarmos um detalhamento, uma estratificação, nós vamos ver que a grande maioria das reclamações são dos atendimentos eletivos, que obviamente, por força do serviço, do objetivo do serviço, tem que aguardar para receber o atendimento. O atendimento prioritário num pronto atendimento são dos casos de urgência e dos casos de emergência. Certo. Atendido estes pacientes que se caracterizam nessa situação, são feitos atendimentos eletivos. E nós temos, como mencionei, essa peculiaridade aqui, que essas pessoas acabam migrando para o pronto atendimento e acabam recebendo nos intervalos ou nos períodos em que isso é disponível, um atendimento eletivo que não deveria ser realizado, via de regra, num pronto atendimento ou num pronto-socorro. Correto. O hospital também recebeu essa semana doações bastante importantes e significativas de empresas aqui da cidade. O hospital ele tem um apelo social muito grande e aqui eu aproveito a oportunidade para agradecer toda a comunidade
pelas inúmeras ações que foram realizadas em prol do nosso Santa Terezinha. Nós tivemos ano passado aquela campanha Abraço Santa, houve uma movimentação social muito grande, isso oportunizou revitalizar boa parte dos quartos clínicos. Agora nós recebemos um hall de equipamentos para a nutrição e para as copas da instituição. Então a gente percebe que existe essa acolhida, essa reciprocidade da comunidade com relação ao hospital. O hospital é um hospital de 186 leitos que atende praticamente o universo SUS. Aquelas pessoas que encontram na rede de saúde a sua porta de entrada. Estatísticas do Ministério da Saúde, e aqui não é o Jackson falando nem o diretor, apontam que 70% da população utiliza única e exclusivamente o serviço público. Certo. Então vejam a importância desta casa de saúde, do nosso Santa, para Erechim e para toda a região. Por essa razão, ela necessita, eventualmente, de apoio e de colaboração da sociedade. Nesse sentido, nós só temos que agradecer. Jackson, aproveitando a tua presença aqui na TV, a gente precisa tocar num assunto bastante importante, que é a Covid-19. Infelizmente, a gente não está com o cenário totalmente livre dela. A qualquer momento, os números podem se alterar, conforme você mesmo sempre menciona. Como é que está agora, nesse momento? O que a gente está vivendo? Como foi essa semana? Sandra, um importante questionamento até para a gente colocar para todos os telespectadores. Nós realmente estamos atravessando um cenário positivo. Nós estamos atravessando um cenário de certa tranquilidade. E eu justifico por quê? Porque nós reduzimos expressivamente o número de casos ativos. Hoje a região toda, e aqui eu reitero, 34 municípios, aproximadamente 240 mil habitantes, nós estamos com 222 casos ativos, que é um número aceitável, é um número baixo. Nós já tivemos mais de 1.000 casos ativos. Nós tivemos uma redução muito expressiva nas taxas de ocupação das estruturas hospitalares, e aqui falo do Hospital Público Santa Terezinha, do Hospital Filantrópico, Hospital de Caridade e dos demais hospitais da região que ofertam uma retaguarda técnica. Então nós reduzimos isso para leitos de UTI 30%, leitos clínicos em torno de 10%, e nós hoje estamos com 25, 26 pacientes internados, tanto em Erechim como na região, em decorrência da Covid. Isso também leva à redução do número de óbitos, felizmente leva à redução do número de óbitos. Então nós estamos num cenário que podemos considerar positivo. Porém, nós não vencemos a batalha. Nós estamos diante de um processo pandêmico, de uma pandemia. E nós soubemos que os números de um processo pandêmico se alteram com muita facilidade. Nós estamos agora verificando, acompanhando a movimentação da variante Delta. A variante Delta é uma variante originária da Índia, que já se encontra nos nossos arredores. Por que eu digo isso? Porque houve então um anúncio, se não me falha a memória, ontem ou anteontem, no município vizinho de Chapecó, da confirmação já da presença da variante Delta numa contaminação comunitária. Não foi de um paciente que migrou ou que viajou para outra localidade. Ele contraiu no território do município. Então é uma contaminação comunitária. Nós temos uma proximidade com Chapecó, do ponto de vista geográfico, 100 quilômetros de distância. Do ponto de vista de imigração de pessoas por transação comercial, nós temos a questão do aeroporto. Então, existe uma real possibilidade, pela movimentação da variante, já está no estado, já está em Santa Catarina, que ela possa também chegar aqui à nossa região. Então, isso nos coloca, obviamente, em alerta. Por quê? Porque nós estamos num cenário positivo. O cenário positivo permite um olhar prioritário para a saúde, alivia a sobrecarga do sistema de saúde, permite flexibilização ou o retorno das atividades comerciais e colabora com o conjunto da sociedade. Não seria importante neste momento, não seria, digamos assim, nós temos que tomar todos os cuidados para que neste momento não tenhamos um revés nos nossos indicadores. Então, os cuidados continuam presentes. Exatamente, os cuidados continuam presentes. Não é porque melhoramos o cenário, avançamos nos indicadores, avançamos na imunização porque estamos chegando a 67% com relação à primeira dose. Estamos chegando a 35% com relação ao esquema vacinal completo, primeira e segunda dose ou dose única. O governador anunciou ontem que até 25 de agosto
antecipou uma semana, toda a população alvo acima de 18 anos vai receber a primeira dose. Então estamos avançando, eu diria que a passos medianos. Então nós não podemos perder o quê? Nós não podemos perder de vista as medidas de prevenção, a observância dos protocolos sanitários, para que a gente consiga permanecer nesse cenário e migrar para um cenário melhor ainda. Essa falsa sensação que a gente está tendo de liberdade, isso pode ser um agravante se não nos cuidarmos. E essa flexibilização dos decretos também não é uma porta para que o vírus volte a causar transtornos aqui no município e na região? Sandra, a comunidade tem que compreender que no momento mais difícil, no momento que nós chamamos cenário agravado, com muitos casos ativos, nós pedimos uma colaboração de todos os setores da coletividade. E houve uma boa reciprocidade e, tendo em vista os protocolos sanitários mais rígidos e tendo em vista essa colaboração e a imunização, nós migramos para o cenário atual, que é um cenário satisfatório. Certo. Porém, nós temos que ter presente que agora nós estamos dando o retorno à colaboração. Então, nós estamos retomando vários serviços, nós estamos ampliando alguns horários, nós estamos flexibilizando várias medidas que estavam num patamar mais restritivo. Porém, todas elas têm um regramento, todas elas têm uma normatização. Nós não estamos flexibilizando tudo, nós estamos oportunizando o retorno das atividades, dentro de uma lógica que tem aí normas, regras, normatizações. Então, a população terá que compreender isso. Se a população não compreender isso, nós já sabemos o enredo. Se a população não compreender isso, mais a possibilidade da chegada da variante Delta, nós sabemos que o resultado será o surgimento de novos casos ativos. Surgimento de novos casos ativos leva aos seus reflexos imediatos, aumento das internações clínicas, começa a sobrecarga do sistema de saúde, aumenta o número de pacientes internados em terapia intensiva, já casos mais agravados, mais complexos, e começam a surgir os óbitos novamente. Isso não interessa para a saúde, não interessa para os setores produtivos e não interessa para a sociedade. Então nós temos que continuar irmanados, nós temos que continuar utilizando as nossas duas principais armas de enfrentamento, prevenção e imunização. Correto. Em se falando ainda da variante Delta, a gente já sabe que ela é muito perigosa, ela é violenta e ela ocasiona muito mais fácil os óbitos. Neste momento em que a gente está com essa ameaça latente, a vacina a gente também sabe que ela não tem 100% de eficácia, nenhuma delas. Porém, elas garantem uma imunização e uma internação com quadro menos agravado. É necessário que as pessoas que ainda não se vacinaram procurem esse atendimento? Sendo importante essa colocação, porque nós estamos avançando no processo de imunização. E a imunização não dá 100% de segurança para nenhum cidadão. Isso já foi diversas vezes noticiado, veiculado pela imprensa, no sentido de que ela oportuniza uma cobertura vacinal, ela é uma importante ferramenta de prevenção, porque os casos não ficarão casos agravados, reduz muito o agravamento da enfermidade. Então é importante que todas as pessoas, quando conclamadas pela faixa etária, realizem a sua imunização. Isso vai dar uma proteção, isso é uma medida de enfrentamento ao processo pandêmico. Nós sabemos que algumas pessoas têm muito fake news, tem algumas pessoas que têm resistência à imunização. A vacina, a imunização, foram respaldados por órgãos técnicos, passaram por estudos científicos e é uma ferramenta importante que deve ser utilizada neste momento no qual estamos diante de uma pandemia. Se nós pegarmos alguns indicadores dos Estados Unidos, nós estamos vendo que já está ocorrendo uma mudança na curva epidemiológica dos casos ativos, em decorrência de quê? Da variante Delta e das pessoas que não realizaram a imunização. Muitas pessoas não realizaram a imunização, estão sendo contaminados por esta variante e os casos estão se alterando. O que nós soubemos com relação à variante Delta é que ela tem uma facilidade muito grande de transmissão. Então, o que pode ocorrer nos próximos dias, caso isso venha a chegar até a nossa região? É que ela tem um sintoma muito parecido com um resfriado,
com uma rinite, e as pessoas podem pensar que estão com um pequeno resfriado e podem estar com a variante Delta. Como ela tem uma facilidade de transmissão, poderão surgir surtos de contaminação na escola, no ambiente de trabalho, no encontro festivo. Então as pessoas não podem esquecer, ou melhor, não podem abrir mão das medidas de prevenção. E aqui nós estamos falando da máscara de proteção individual, que vai garantir, e nós estamos falando da evitar a aglomeração de pessoas, para que respeitamento ao distanciamento controlado, para que isso não ocorra. Então é preciso que as pessoas compreendam que avançamos, eu diria que avançamos bem, estamos num cenário positivo, porém estamos na batalha. E se estamos na batalha, prevenção e imunização estão latentes, estão presentes. As pessoas terão que observar isso para que não tenhamos um retrocesso nos próximos meses. É importante que a população tenha presente isso. A grande maioria, se não a totalidade dos serviços, estão voltando à normalidade. A economia está tomando um outro patamar, começa a se movimentar. Agora teve o decreto da educação, reduzindo o distanciamento, então as aulas retomam na sua integralidade e é importante que nós aqui como cidadãos, façamos a nossa parte. Obrigada, Jackson, por mais uma vez nos esclarecer e nos orientar, porque a pandemia não acabou e a gente vai continuar falando e insistindo que a prevenção é o melhor caminho. Obrigado pela oportunidade, Sandra. Só quero retornar um pouco à questão do programa Assistir. Porque num primeiro momento nós analisamos o que foi repassado pelo Estado e, de certa forma, não atendeu às nossas expectativas. Num olhar do Estado do Rio Grande do Sul, e são 200 hospitais, nós temos que colocar para as pessoas que estão nos acompanhando que o nosso hospital, na classificação dos repasses dos recursos, ficou na 3ª posição. Ou seja, o hospital que mais recebe recurso hoje, incentivado do Governo do Estado, é a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. É uma estrutura enorme. O segundo hospital que mais recebe é aqui do município vizinho, que é o Hospital São Vicente de Paulo, de Passo Fundo. O terceiro hospital nesse rol dos 200 hospitais é o nosso Santa Terezinha. O que caracteriza e o que demonstra a importância do nosso hospital para o contexto do Estado do Rio Grande do Sul, quando nós falamos em Sistema Único de Saúde. Então, neste olhar, nós ficamos extremamente gratificados porque houve o reconhecimento de que a nossa instituição tem uma importância para o Estado, tanto é verdadeiro que na classificação está na 3ª posição. Importante. Obrigada.